Então, nessa ação penal 501.5608, 57, depoimento do senhor Roberto Gonçalves. Senhor Roberto, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar nesse processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Ok. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar. Senhor Roberto, o senhor está sendo acusado aqui pelo Ministério Público na condição, pelo exercício do cargo lá de gerente executivo da área de serviços da Petrobras. O senhor pode me precisar quando que o senhor assumiu esse cargo e até quando o senhor permaneceu? Sim, pois não. Eu assumi em março de 1911 e eu deixei o cargo 14 meses depois, início de maio de 12. Março de 2011. Isso, março de 11 a início de maio de 12. O senhor substituiu quem nesse cargo? O gerente executivo que estava há 8 anos na posição era o senhor Pedro Barusco. O senhor sabe dizer por que o senhor foi escolhido para essa posição? Com exceção de 1 ano e meio, todo o demais tempo meu na companhia, eu trabalhei na área de engenharia. E eu acho que eu me destaquei nessa área de projetos, especialmente em alto mar. Acho que fiz uma boa carreira, bons relacionamentos, tinha um bom conhecimento do mercado e entendo que o diretor naquela época, a empresa precisava de alguém com conhecimento, com experiência. A carteira era muito grande e por esse motivo eu entendo que eu fui convidado. E o senhor saiu por qual motivo? Eu saí quando houve uma mudança na diretoria, isso é mais ou menos comum na companhia, né? Quando há uma mudança na diretoria, os diretores optam por mudar alguns gerentes executivos, que é a pessoa com quem eles têm contato. E eu saí em maio de 12 a convite da então presidente Graça e fui trabalhar durante 6 meses na área internacional. Então, o diretor que assumiu no lugar do diretor Renato Duque achou por bem fazer algumas mudanças e aí eu fui movimentado para outra área. Certo. O Ministério Público, o senhor Roberto, afirma que teria havido pagamento de comissões, vantagem indevida ou propinas em 2 contratos da Petrobras. E segundo o Ministério Público, o senhor teria recebido parte desses valores. O Ministério Público afirma, por exemplo, isso teria acontecido no contrato entre a Petrobras e o consórcio Pipe-Rec. O senhor pode me esclarecer? Houve isso mesmo? O senhor recebeu valores? Não recebeu? Eu posso esclarecer sim. Quando eu assumi em março de 2011, esse projeto do Pipe-Rec, a licitação já estava em andamento, não começou na minha época, não participei da seleção de empresas nem nada, mas quando eu cheguei, o processo estava em andamento. O volume de serviço que havia na minha área era muito grande, eu não podia acompanhar cada um deles. Então, havia um gerente geral para cada uma das áreas. E eu fui informado alguns meses depois que esse projeto estava em fase de receber proposta, me disseram os valores, etc. E até então, nesse momento, eu tomei conhecimento desse projeto. Até então eu não conhecia, pelo volume de serviço que tinha. Uhum. Era um consórcio onde a Odebrecht participava, acredito que com o TC, eu não sei, não me lembro qual mais empresa. E foi um processo normal, ele transcorreu normalmente dentro do processo da companhia. Eu não interferi em momento algum. Aliás, eu não interferi em momento algum de processo algum, nos 35 anos que eu trabalhei na companhia. Ele seguiu normalmente o seu curso. Uhum. Houve um problema com o preço, ele veio acima da margem que a Petrobras considera aceitável, mas a própria Petrobras, dentro do seu procedimento, especialmente em caso de emergência e prazo, ela aceita que você chame a melhor empresa, a melhor colocada e faça a negociação. Isso é um procedimento normal na companhia que tem que ser aprovado pela diretoria. Foi assim aprovado pela diretoria, o processo, houve uma negociação direta e culminou com a assinatura do contrato. Qual que era essa emergência que levou o prazo? O senhor utilizou essa palavra, emergência, Sim. o prazo que justificou essa negociação direta, por exemplo? O projeto do Comperj é uma refinaria bastante grande
E quando eu cheguei em 2011, ela já estava em andamento há alguns anos. Não é o caso de fazer uma crítica, mas o planejamento, como foi feito no passado, alguns contratos foram assinados, outros não, e estava havendo um descasamento muito grande. De tal maneira que foi feito um investimento numa época e estava se estendendo muito a continuidade daquela obra. E quanto mais tempo, mais caro fica para a companhia. Então, qual que era a obrigação? Vamos acelerar. Foi uma das ordens que eu dei. Quando a gente chegou, temos que tentar recuperar esse prazo do empreendimento. E éramos cobrados assim pela diretoria. Então, o motivo de se parasse ali e começasse uma nova licitação, algo como mais 12 meses pelo menos. Então, é inviável naquele momento, por aquilo que eu era cobrado pela companhia, que é entregar a obra, fazer isso. E como era permitido pelo procedimento, foi feito assim. Com aprovação. Havia um padrão? Vamos dizer, o padrão seria fazer um rebid ou não havia nenhum padrão de fazer rebid, podia fazer a negociação direta? Podia fazer os dois. Os dois são aceitáveis pelos procedimentos da companhia. Nenhum deles era, vamos dizer assim, uma opção havia uma opção preferencial para algum deles? Não. Normativamente colocando? Se você não tem nenhum problema de prazo, se o rebid não vai afetar, porque ali eu falava de uma refinaria com N sistemas, aquele era um sistema dele. Se fosse apenas uma coisa isolada, onde o prazo não é tão importante, faça-se um novo rebid. Se isso impacta muito aquilo que já foi investido, e tinha sido investido um valor grande, justifica-se uma negociação. Aí o senhor estava dizendo, houve a negociação direta, e como é que as coisas prosseguiram? O processo de contratação seguiu normalmente, sem qualquer interferência minha. E houve sim, por parte da Odebrecht, o preposto da Odebrecht, sem que eu fizesse qualquer coisa, qualquer ato, ação ou omissão da minha parte, ele ofereceu sim um valor, uma vez assinado esse contrato. Então houve sim esse... Quem seria esse preposto? O senhor Rogério Araújo. E quanto foi que ele ofereceu? 5 milhões. E isso foi pago mesmo? Isso foi pago, eu não tinha meio, não sabia como movimentar isso. E o que eu percebo, Excelência, é que já havia um sistema implantado, eu não conhecia, eu comecei a conhecer naquele momento, e foi implantado, foi oferecido aquilo, não por mim, pelo que eu fiz ou pela minha ação ou omissão. Era a regra do jogo. E eu percebo também que o próprio preposto ele tinha interesse nisso, que ele acabava ficando com uma parte desse dinheiro, pelo que eu percebi depois. Então ele fez essa oferta de dinheiro, mas não houve qualquer ato ou omissão de ofício da minha parte para isso. Mas por que o senhor, por que eles pagariam isso para o senhor sem qualquer benefício da parte deles? Excelência, eu estava chegando naquele momento, eles me conheciam um pouco, eu não tinha qualquer contato com o esquema, desculpa a palavra, mas eu não tinha qualquer familiaridade com aquilo, e eles precisavam de alguma forma me cooptar, me trazer, me mostrar a importância ou a influência que teria o Odebrecht nesse sistema. Então, certamente há uma intenção, havia um vício do sistema, claramente nisso, havia o interesse deles em tentar me cooptar de alguma forma, e certamente havia o interesse de algum intermediário de ficar com uma parte desse dinheiro. Então, não houve ato de ofício da minha parte. O senhor não dava, por conta desses pagamentos, não deu informações privilegiadas para eles, por exemplo? Não. Não, porque eu não as tinha. O processo de negociação ou licitação é conduzido por um grupo específico para isso. E ele é fechado, eu não tenho esse acesso, eu não tinha... O sistema não me dá autorização para interferir no processo. Mas quando eles lhe ofereceram esse valor, não houve o senhor Rogério não conversou alguma coisa com o senhor assim, olha, eu estou te fazendo esse pagamento e você, sei lá, faz isso, faz não, ele aquilo? Não, Excelência, naquele momento ele não pediu nada, até porque era de uma forma simulada, ele queria estabelecer um relacionamento, não pediu nada. Só o senhor e ele estavam presentes na ocasião? Só eu e ele estávamos presentes. E como é que o senhor recebeu esse dinheiro? Excelência, eu vim a saber depois que ele já tinha todo um sistema estruturado, foi aberta uma conta, ele mesmo providenciou isso através de agentes que ele conhecia, pessoas que ele tinha contato,
e esse dinheiro foi depositado nessa conta. Eu até li no processo que há uma acusação de lavagem de dinheiro, ou 4 ou 5 lavagens. Eu não faço ideia de como que ele fez esse depósito. Uhum. Se de uma vez, 2 ou 3, eu não sei, mas o fato é que houve sim. Essa conta foi aberta por orientação dele e ele fez o depósito, não sei de que forma. Eu tenho nos autos aqui os documentos relativos a essa conta. É essa conta Fairbridge, isso? Silêncio, desculpe, eu não me lembro o nome, eu não acompanho. Fairbridge Finance S.A. Eu sei que era no Banco Société Générale, não me lembro o nome da conta. Mas o senhor não movimentava essa conta? Não, eu não movimentei essa conta. Esse dinheiro que ficou lá, eu até soube há pouco tempo que ele está lá, eu devo ter sacado alguma coisa como 40 ou 50 mil dólares na viagem que eu fiz. O resto está totalmente lá. Não movimentei. Consta aqui na denúncia que em 25 de 7 de 2011 foi depositado 571 mil dólares no offshore da Odebrecht na conta. Depois mais 399 mil, 256 mil, 400 e tal. Total aqui de 2.947.000 dólares. Foi isso o combinado? Não, não foi convidado. Foi combinado o valor de 5 milhões, foi o que ele falou. Mas a forma que ele faria esse pagamento, excelência, eu não tinha controle, eu não faço ideia de como foi feito. Mas o senhor não movimentou posteriormente essa conta? Apenas para esse uso desse valor que eu falei para o senhor. Nos documentos relativos à conta, tem depois aqui uma transferência de 100 mil dólares por uma conta do senhor mesmo, Roberto Gonçalves, no Société Générale. Sim, mas foi esse dinheiro que era um cartão de crédito, era uma conta para poder usar o cartão de crédito. E foi daí que foi utilizado o dinheiro. Consta também transferências aqui em 8 de 6 de 2012 e 22 de 6 de 2012, uma transferência de 850 mil e outra de 280 mil por uma conta chamada Spoke Investments, também na Société Générale. Isso foi uma operação que o próprio banco fez. Ele achou que seria melhor que o dinheiro ficasse numa outra conta, mas foi uma orientação do próprio banco, não foi uma iniciativa minha. Ele sugeriu, olha, com esse valor aqui eu recomendo que você faça isso. Essa Spoke Investments é uma conta sua, então, também? É uma conta, um trust, né, que eles dizem. Mas eu não entendi, por que o senhor já tinha uma conta lá, por que foi aberta outra conta lá? Foi orientação do próprio banco, excelência. Eu não sei, eu não sou... Mas qual foi a explicação que deram ao senhor? Seria mais fácil para fazer operação e manuseios e investimentos. Depois consta aqui também outras transferências menores aqui, 24 de janeiro de 2013, 3 de 4 de 2013, uma de 14.909, outra de 46.411, por uma conta em nome de Splendid Core, Industrial Commercial Bank na China. Excelência, não faço ideia. Mas a transferência da sua conta. Mas eu não faço ideia, não fiz, não autorizei, não sei o que é. É a primeira vez que eu ouço essa informação. O senhor mencionou que o senhor sacou parte desse valor? Na verdade foi um cartão de crédito que o próprio banco me deu que eu usei. Não foi saque, foi uso em viagem. O Odebrecht, alguns dos dirigentes da Odebrecht, também da OTC Engenharia, afirmam que teriam pago também outros agentes da Petrobras, Paulo Costa, Renato Duque, Pedro Barusco. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Excelência, não. Quando eu assumi aquela gerência executiva, o meu convite foi para fazer a gestão da engenharia. Então eu não fui chamado, não participei de qualquer tipo de conversa, acordo percentual, relação de empresas eventualmente privilegiadas. Não, eu nunca participei disso, nem com o diretor Renato Duque, nem Paulo Roberto. Eu não fui chamado, não fui colocado ali para esse tipo de trabalho e não fiz isso. Eu cometi sim esse erro, estou assumindo aqui perante a justiça, mas não era a minha atribuição, nunca fiz esse tipo de trabalho de conchavos, de negociatas. O senhor Pedro Barusco, quando o senhor assumiu a posição dele, ele não
Lhe repassou a informação do que acontecia no setor ou de pendências de acordos de corrupção que haviam com empreiteiras? Excelência, a minha passagem de serviço com o Pedro Barusco durou alguma coisa como meia hora. O tipo de passagem, ele falou sobre problemas de pessoas que eventualmente eram problemas, né? Eu iria encontrar, sugeriu uma mudança ou outra aqui. Falou algumas pessoas que eram contatos das empresas, com que ele mantinha contato normalmente, e não entramos mais em detalhe. Então durou mais do que meia hora uma conversa dessa, até porque era inviável ele passar os problemas da engenharia para mim, e o volume era muito grande. Isso eu fiz depois que eu assumi, conversando com cada gerente executivo. Então a conversa com o Pedro Barusco, se limitou basicamente a questões pessoais, questões de RH, vamos dizer assim, pessoal da engenharia, e as pessoas de contato, que ele até então não tinha contato, quais eram as empresas, as pessoas de contato, mais nada. Não falou do esquema, não comentou sobre isso. Essa conta que o senhor, essa Febridge, que recebeu esses valores lá, o senhor chegou a declarar isso em imposto de renda? Não, senhor. No Banco Central? Não, Excelência. A denúncia, outra parte dela, fala de um outro contrato entre a Petrobras e o consórcio TUC. Odebrecht, o TC Engenharia, o PPI, o Toyo. Isso também no Comperge. Segundo o Ministério Público, também teria havido acertos de corrupção envolvendo esse contrato. O senhor confirma que houve ou não houve? O senhor pode explicar? Posso. Eu gostaria de contextualizar primeiro esse claro. projeto. De novo, o ano que eu assumi, em 2011, uma refinaria precisa de utilidades, energia elétrica, vapor, água, tratamento de esgoto, etc. E normalmente é uma das primeiras coisas que se fazem, porque é a primeira que tem que entrar em operação. E começaram corretamente a negociar em 2008, 3 anos antes de eu assumir a engenharia. E era uma negociação onde o contrato não seria uma compra de ativos. Esse grupo, ele construiria esses ativos todos e arrendaria para a Petrobras, cobraria um aluguel mensal, anual, não sei dizer. Então ela faria investimento, ela cobraria isso. Isso foi assim até meio de 2011, não sei precisar a data, mas em algum momento, quando a diretoria, porque isso não era da minha área, eu não acompanhava, como era leasing, era acompanhado pela própria área do Paulo Roberto. Quando chegou em 2011, numa certa altura, a diretoria, por um motivo que eu não entendi até hoje, decidiu não continuar mais essa forma de contratar. E da mesma forma que o Pipe-Rec já estava com atraso na refinaria, esse sistema de utilidade, ele é a primeira coisa que entra em operação numa refinaria. Então, em 2011, começar de novo um processo era inviável. Até porque naquele momento, depois de 3 anos, a Petrobras não tinha um projeto desse sistema, porque ele ficou, aquela empresa que ia construir fez o projeto. Então, aquela ruptura de não mais fazer aquele contrato criou um tremendo de um problema para mim. Eu digo para mim porque eu era cobrado para as coisas entrarem em operação. Então, o sistema que até então não era meu, que eu não era responsável, eu passei a ser responsável. Analisamos as condições. Claramente, para mim, a melhor condição era continuar aquele sistema, que já estava, a empresa, o consórcio já tinha projetos, já tinha equipamentos negociados do mundo inteiro para receber, etc. Poderia ser feita uma nova licitação com toda a repercussão disso no prazo, até porque nós não tínhamos nem o projeto, teria que ser feito ainda, ou uma negociação direta. Essas opções de ficar como está, negociar ou licitar, foi levada à diretoria de forma inicialmente informal, foi mostrado os riscos e vantagens de cada uma delas, e houve uma concordância pela negociação direta. Enquadrado pela lei, a lei prevê condição para isso, tudo isso foi enquadrado, e tudo isso foi feito. Ou seja, a decisão que foi tomada naquele momento, Excelência, era a melhor decisão para o sistema. Sim. E da mesma forma, como aconteceu com o Odebrecht, a UTC fez essa oferta, porque eu vim a saber depois que ela já tinha feito uma combinação com o meu antecessor, com o Pedro Barusco, e ela simplesmente disse que tinha um valor ali que seria entregue ao gerente executivo. Novamente, cometi esse erro, sim, estou assumindo aqui perante a Vossa Excelência, mas ato de ofício, ação para fazer, para direcionar, não teve nenhuma vantagem
para a empresa com relação a isso. Com quem que o senhor tratou nesse caso? Da UTC? Quanto ao projeto em si, Não, a questão dos valores. com o senhor Ricardo Pessoa. E quanto foi que acertado? Ele falou que daria até 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. E esse valor foi repassado de fato ao senhor? A mim não. Eu nunca peguei esse dinheiro pessoalmente. O Ricardo Pessoa entregou esse dinheiro para uma pessoa que aparentemente já estava no esquema, que é o senhor Mário Góes. E o senhor Mário Góes então fazia interface com o Ricardo Pessoa, ou quem ele mandava, eu não sei como que o senhor Mário recebia, mas eu nunca recebi nenhum dinheiro diretamente do senhor Ricardo Pessoa. O dinheiro era entregue para o senhor Mário Góes. E o senhor Mário Góes repassou ao senhor esse dinheiro? Ele repassou esse dinheiro para uma pequena administradora, uma pequena empresa que mexia com a Bolsa de Valores, com ações. E aparentemente ela tinha uma outra atividade também, além de mexer com Bolsa de Valores. Ela tinha como manusear esse dinheiro. Então esse dinheiro passava e ia em direção a essa empresa chamada Advalor, ali no Rio de Janeiro. Então esse era o caminho normal desse dinheiro. Não sei a forma como foi passado, o dinheiro, quantas vezes, eu não tenho. Mas esse dinheiro não chegou ao senhor? 100 mil reais desse dinheiro, sim, eu usei aqui no Brasil. 100 mil reais. E como assim, você pode explicar? Eu peguei esse dinheiro já direto com o seu Miguel Lopes, da Advalor. Ah, certo. Isso. E a Advalor mantinha esses 5 milhões lá nela à sua disposição? Não sei se entendi. Eu nunca fui buscá-lo. Eu soube que ela fez uma transferência para uma outra conta. Isso está até citado no próprio denúncia, né? Uma conta que o senhor Rogério Araújo mantinha no exterior, num banco Piquetê, se não me engano. Então, a Advalor mandou parte desse dinheiro para lá. Exatamente quanto? Eu não sei dizer. Isso era uma coisa que ela fazia. Eu não tinha esse controle. Sei. Essa conta que o senhor mencionou do senhor Rogério Araújo, essa West Crosser, é isso, né? Eu creio que é esse o nome. O senhor Rogério Araújo declarou que, a seu pedido, ele abriu essa conta e recebeu esses valores e teria guardado esses valores a seu pedido lá no exterior. Não foi isso que aconteceu, então? Na verdade, o senhor Rogério, eu não fui a ele pedir uma conta, ele veio a mim. Tá. Porque essa conta mesmo no Societe Generale eu pedi que ela fosse encerrada. E eu não queria mais essa conta, pedi que fosse encerrada. Passado algum tempo ele falou, olha, eu tenho uma conta aberta. Ele já tinha a conta aberta, não pedi para abrir, não sei nem se ele abriu naquele momento, não sei dizer. Ele falou, tem uma conta aberta, se você precisar de alguma coisa, de algum movimento. Aí apareceu a oportunidade de mandar esse dinheiro, mas não foi uma solicitação minha, até porque eu não tinha como pedir isso a ele. O dinheiro até então estava com a Advalor. Mas o senhor passou essa informação dessa conta West Cross para alguém, para ele fazer essa remessa? Para a Advalor. Para a Advalor. Isso. Não para o Mário Góes? Não. A denúncia fala aqui em depósitos, então, dessa conta da Advalor. Desculpe, na West Cross. Que valor exato? Na folha 37 da denúncia são quatro pagamentos de 300 mil dólares entre 18 de 4 de 2013 e 12 de 3 de 2014 de uma conta chamada Maiana Trading, que segundo o Ministério Público seria do Sr. Mário Góes, para essa conta West Cross. Esse era o seu dinheiro, então? Não, esse dinheiro, Excelência, é um terceiro processo, não é nem TUC e nem Pipe Hack. Esse é um processo que
talvez pareça estranho o que eu vou dizer, mas assim que eu cheguei na engenharia, estava em processo de compra 4 ou 5 navios, eu não lembro bem a quantidade, navios petroleiros existentes para serem transformados em plataformas de produção. E normalmente quando você vai à compra, a Petrobras foi à compra naquela época, eu estava chegando, já estava em andamento, é comum você procurar brokers para fazer essa intermediação. Houve uma concorrência, não sei, não participei, não sei quantas pessoas participaram, mas o seu Mário certamente foi uma delas, e ele conseguiu ser esse broker para fornecer esses 4 ou 5 navios. E sem qualquer interferência minha, até porque o processo estava em andamento quando eu cheguei. O seu Mário, por iniciativa dele, sem qualquer interferência minha ou contrapartida, disse, olha, é comum, de novo, é a prática normal aqui ter um pequeno percentual dele, da parte dele, não do valor. O broker recebe 5% normalmente do valor do navio. Isso é uma prática meio mundial. E daquele dinheiro que seria dele, ele falou que ele gostaria de fazer uma transferência para mim. E é esse o valor. Eu acredito que seja, não sei se é o valor integral, mas é esse o valor e não tem outra explicação. É apenas esse mesmo. Também, então, era uma comissão paga ao senhor por contratos da Petrobras? Mas, de novo, eu nem participei desse processo, ele começou e concluiu, começou antes da minha chegada e concluiu logo na minha chegada, sem qualquer interferência minha. De novo, é uma forma que eles tinham de me trazer para dentro desse processo. No processo aqui, foi feita uma busca e apreensão na sua residência e no evento 1, anexo 45, tem um exame de algum desses papéis. Eu vou lhe mostrar aqui e lhe fazer umas perguntas. Na folha, página 9 desse laudo que está no evento 1, anexo 45, tem uma anotação de papel em cima lá. Essa anotação é do senhor? Sim, é a minha letra. O que significava isso aí, Moving Norte? Na época, eu acho que eu já havia me aposentado, se não me engano, e eu estava planejando uma viagem para o norte, terra da minha esposa, Boa Vista, Roraima. E era apenas isso. A gente estava movimentando algum dinheiro para fazer. Ela queria comprar, ela vendeu o carro dela, queria comprar alguma coisa lá. É simplesmente isso. O norte, entenda-se Boa Vista, Roraima. E essas anotações riscadas aqui embaixo, parece CEF, Santa Cid, Santa Bel? O Santa e Santander é o nome do banco onde estava o dinheiro da minha esposa. Tá. É só isso. Não tem. Na folha seguinte, folha 10, tem outras anotações aqui, começando com PB. Imagino que seja Petrobras, mas vou lhe mostrar aqui. Letra sua também? É a minha letra, sim. Sabe o que se refere a essa anotação? Eu sei quais são os assuntos, mas eu não sei por que eles estão aqui. Eu sei quais são. Cascos é construção de plataforma. Essa última anotação Kramer aqui. Essa anotação está, inclusive, naquele documento, não da denúncia, mas no documento de prisão minha, de um valor que está lá. Imaginava até que não estivesse mais lá. Eu pedi que fosse devolvido. E tem o registro disso tudo. É um valor que foi depositado lá, nessa conta. No Banco Kramer? No Banco Kramer. Uma outra conta do senhor? Sim. Mas não está relacionada com esses casos aqui, né? Não, senhor. É um outro caso que, no momento oportuno, pode ser colocado. Perfeito. Daí na página... Já deu? Pode interromper então. Vou interromper pelo tamanho do áudio, daí nós já retomamos.